essa questão a gente tem uma estrutura muito semelhante àquela outra, né? Aqui a gente está falando tá falando sobre a mesma coisa, que é o endereço base. Como eu disse para vocês, a gente tem aquelas duas fórmulas de cálculo. Pensar que isso aqui já é o índice ou já é a quantidade de bytes calculada. A gente, em sala de aula, a gente inclusive chegou a fazer mais de uma forma. E como eu falei, eu não encontrei uma solução exata para isso. Até no livro vocês podem acompanhar que não tem um exemplo quando a gente está só com a base assim. Esse aqui, pra gente resolver, né? A gente pode considerar que a gente tem como endereço base. Então, eu vou considerar o endereço S0. Também vou considerar o endereço S1. Se vocês encontrarem, gente, algum modelo de resolução, pode enviar. Então, a gente vai considerar esses dois índices aqui. Esse considerando o vetor A e esse considerando o vetor B. Como no exemplo de cima da última questão, como no exemplo da questão 2, a gente vai ter que buscar na posição da memória os valores que estão aqui nessa posição do array, do vetor, né? A14 e B12 para a gente fazer essa operação. Então, eu vou fazer aqui um load word. Esse load word, eu vou receber ele com o registrador temporário T0. E eu vou na posição base de A, que vai ser S0. Vou multiplicar aqui 14 por 4 para eu descobrir quantos bytes eu tenho que caminhar. E aqui vai dar 54, 56. Nessa aqui eu tô recebendo T0, vai receber o valor de A na posição 14. Aqui da mesma forma, eu vou fazer um registrador temporário T1, receber o valor de B na posição 12, que é igual a 48. O B, ele tá aqui no registrador S1. Então, nesse caso, T1 vai receber B na posição 12. Agora que a gente já tem esses dois valores, a gente pode realizar essa soma, né? Então, aqui eu vou colocar uma adição onde o registrador temporário T0 vai receber ele mesmo com o valor que tá no B, que aqui é o registrador temporário T1. Então, aqui a gente tem T0 recebendo A14 mais B na posição 12. A próxima operação também é de soma, que a gente vai somar com o valor do H. A gente não estava definido aqui no escopo, né? Vou colocar... Como não estava definido o H no escopo, eu vou adicionar aqui um S2, fazendo referência ao H. Então, aqui a gente tem, novamente, o T0, que já estava somando todo o A14 e o B12, recebendo ele mesmo, mais o valor de H, que está no S2. E aqui a gente tem o final dessa soma, né? Vou copiar aqui, a gente tem essa soma. E no próximo passo a gente vai salvar na posição onde tá o B8, né? Então, o story word é na posição do valor que tá na variável T0, que tem toda a soma, na posição da memória de B8. 8 vezes 4 dá 32, né? E aqui o endereço base de B, que é o S1. Então, aqui a gente tem o final dessa conta. O que diferencia a gente ter esse endereço base ou não? Aqui,
se a gente está falando de posição da memória em bytes, né? Ou se a gente está falando de índice, o que iria diferenciar é que a gente ia ter que fazer uma operação, tipo uma adição imediata aqui, onde a gente ia colocar num registrador, vou supor aqui registrador temporário 4, recebendo o zero mais o valor que ele está fazendo referência, vamos supor que seja 256 aqui da memória. E aqui em T4 a gente ia ter esse índice, né, que na verdade é a posição da memória. A gente tendo esse valor, a gente poderia colocar esse T4 aqui dentro para fazer referência. E o que diferenciaria é que se isso aqui está em bytes, seria dessa forma. Se isso aqui estiver fazendo referência a um índice, né? Igual nesse caso aqui é um índice, então a gente teria que multiplicar por 4. Então, são as duas formas que daria para resolver essa questão aqui.